Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vai Que Pode. Essa série que já tá dando o que falar, né? Estamos no episódio número 4. E você sabe qual que é o tema? O tema é um tema muito bom, Caio. Seguinte, como gerir uma equipe de sucesso? Uau! E hoje trouxemos uma empresa, né? Trouxemos duas pessoas de peso aí representando uma empresa que eu admiro bastante o trabalho deles. E já vocês irão saber. Lógico, quem já tá ligado aqui no Vai Que Pode já tá acompanhando o processo, né? Hoje a gente também não pode deixar de falar, né, que é uma produção tanto do Vai Que Pode em parceria com a Prefeitura Municipal de Itabira, a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade e com o Fundo Municipal de Itabira. Não é isso mesmo? Fundo de Cultura. Fundo de Cultura. Fundo de Cultura. O outro já até o Não, Fundo Municipal de Cultura. É Itabira incentivando a cultura. Isso aí. Uma série, né, que é como começar uma empresa do zero, né? Nasceu aí para entregar conhecimento e informações para você que quer empreender, mas não sabe aí por onde começar. Né? Se eu quiser começar a empreender, Caio, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ficar ligado aonde? Aqui no programa do Vai Que Pode, né, na emissora TV Cash Vision, no nosso ele costuma lá no YouTube. Eu dou eu tentando lembrar o nome da emissora. Na emissora TV Cash Vision. Ok. Muito bom. E sem muitas delongas, né? Vamos lá, logo apresentar nossas convidadas. Bora. Né? Seguinte, hoje a Mariana Carvalho, que veio aqui, ela é coordenadora de RH, e também a Ana Carolina, coordenadora de atendimento ao cliente da Precato. Sejam muito bem-vindas, meninas. Podem se apresentar para quem não conhece vocês. Fique à vontade. Oi, gente. Eu sou a Mari. Trabalho na Precato há uns 5 anos. Tive algumas trajetórias que me trouxeram até o RH. Então, atualmente, eu tenho um desafio diário de gerir pessoas, desenvolver elas. E acredito que a gente tem muito para conversar aqui no dia de hoje. Boa noite, eu sou a Ana, eu estou na Precato há 5 anos, eu comecei minha jornada lá bem nova, fui crescendo, passei por muitos desafios até chegar onde estou e bora começar esse papo que vai agregar muito pra gente. Tenho certeza. Hoje, gente, só para contextualizar, a gente vai abordar os assuntos que é o seguinte: cultura organizacional e engajamento, desenvolvimento de pessoas e liderança, gestão de equipes em ambiente de alta performance e conselhos práticos e inspiração. Ok? Sem muitas delongas também, eu queria já pegar uma perguntinha que eu gostei bastante, que é: em uma fintech com cultura inovadora e ritmo acelerado, o que vocês fazem para manter as pessoas engajadas e alinhadas com o propósito da empresa? Vai jogar peteca pra quem? É livre para as duas, quem quiser. Boa, acredito que os pontos principais que a gente trabalha lá é o que a gente citou o que a pergunta mesmo comentou sobre alinhamento. Alinhamento pra gente é algo que norteia qualquer coisa que a gente for fazer. A gente acredita que a alta performance em um lugar que tem pressão, em uma empresa que trabalha com a parte financeira, dinheiro é um assunto complicado, e ali é muita tecnologia, precisa estar sempre muito antenado com tudo, saber aonde a gente quer chegar, ter noção de quais são os planos da empresa, vão fazer as pessoas ficarem engajadas, vão fazer as pessoas entenderem que elas precisam se movimentar, que elas precisam correr atrás mesmo, de ficar atualizado, de buscar sua melhor performance, e entender como aquilo ali pode fazer sentido para ela se dedicar mesmo e ver que aquela dedicação, aquela força de vontade no dia a dia tem tudo para retornar em desenvolvimento, em carreira, e o sucesso da empresa, quando a gente está engajado, é o nosso também, então... Hoje, a Precato são quantas pessoas? Quantos colaboradores? Cerca de 200 pessoas. E Nossa. aí, nas sedes Itabira, BH e São Paulo. Como que é dividido assim? Aqui em Itabira hoje, o time, são quantas pessoas para marketing? Quantos para... Vai saber assim, é difícil, né? Muito chute. Mas a maior parte do nosso time tá na área comercial, ali tem em torno de umas 80 pessoas no time comercial, dividido em atendimento ao cliente, que é o primeiro contato que a gente faz, seja por ligação, seja na parte virtual, inclusive é o time da Carolzinha. É o Red, não, né?
que eles chamam de Head, não, né? Esse primeiro atendimento? Não, é o Hunter. Hunter. É o Hunter, isso. Que é quem encontra o cliente, vai trazer a oportunidade para dentro do negócio e, naturalmente, tem um time de marketing que faz o apoio ali para gerar os clientes, para as pessoas conversarem e a gente conseguir trazer eles qualificados para dentro do comercial. E aí a gente vai para a área de negociação, que é a área que faz o fechamento ali dos valores mesmo. Depois a gente vai para a parte burocrática, que é a hora de falar de documentação, de formalizar tudo judicialmente, tudo isso. E aí tem uma área grande de apoio em torno, que além da parte básica de RH, DP, que toda empresa precisa ter, tem a nossa área jurídica, novos produtos, tecnologia, a parte de ferramentas ali também. Dentro desse time todo, onde que vocês conseguem ver que acaba sendo um pouco mais desafiador aquele setor? Imagina assim, olha, tem algum setor que é mais desafiador, que, sei lá, tem um time que talvez é mais difícil de engajar, de entender a proposta, aí vocês conseguem trabalhar isso? Como é que funciona? Eu acho que eu não diria uma dificuldade de engajamento, assim, a gente tem um trabalho que... A gente viveu isso quando entrou e acredito que a gente vai propagando isso no dia a dia, que é... A empresa é muito comprada, sabe? A galera tem muita vontade, entende muito por que de estar ali. Mas, naturalmente, a área comercial, e aí eu acredito que a Carol sabe falar bem, porque o time dela em específico é um time que demanda um olhar cuidadoso para a pessoa que está ali fazendo, porque é um trabalho que tem que ter muita garra. Sim, o comercial eu acredito que é onde tem esse maior desafio. São muitas pessoas, a gente trabalha com meta, então atrelar a meta à pessoa, entrega, é delicado. Não é algo simples de lidar no dia a dia, tanto para a gestão quanto para quem está na operação. Eu acho importante a gente fazer esses comentários, porque a gente vê que tem muitos empreendedores assistindo, pessoas que estão começando, pessoas que talvez querem montar, talvez até um time comercial, quer montar um time, enfim, seja não somente comercial, mas área de TI ou qualquer área que for. E a gente está aqui falando que existem esses desafios, né? E como talvez ali vencer esses desafios ou driblar os desafios diários, como gestão, como coordenação, isso agrega muito para as pessoas, né? Deixa eu só complementar aqui. Carol ou a Mari pode responder, qualquer uma das duas. Conta pra gente. Eu tô querendo abrir a minha empresa, eu tenho uma equipe bacana. E qual que seria a importância de uma empresa que está começando ter um RH definido, ter um time comercial definido? Qual que é a importância maior disso tudo? No fim, tendo a liberdade aqui de falar, eu acredito que o RH é a parte mais importante da empresa, porque cuida do ativo mais importante da empresa. Dorsal, né? É a parte mais as vital pessoas. da empresa. Não tem jeito, assim, não tem nada nasce, nada continua, nada evolui sem cuidar das pessoas que estão ali dentro. É impossível isso acontecer. E aí o RH ele tem que ser muito estratégico e nada burocrático, porque ele precisa ser o meio termo ali, realmente o intermediador entre ouvir as pessoas, saber se posicionar quando precisa, que eu vejo que é um valor muito importante. Não basta você ouvir, assim. Você vai ouvir e vai fazer o quê com aquilo ali? Sim. A pessoa tem que entender que você tem a intenção de resolver. Então, é a maior postura que eu tento praticar lá dentro da empresa. Eu escuto se faz sentido. A gente vai buscar uma forma de, se é um problema de resolver, se é uma sugestão de a gente colocar em prática. Se não fizer sentido, a gente também vai falar. E às vezes a pessoa, ali a operação no dia a dia, por algum motivo, por algum receio até de exposição ou do que aquilo pode gerar, às vezes sente mais liberdade em falar com o RH do que falar com a gestão. Sim. Então o RH tem que fazer essa ponte com a gestão, então pensando na pessoa, e ao mesmo tempo tem que estar muito envolvido com o processo, tem que saber o porquê a empresa faz o que ela faz, com qual objetivo, porque é a hora que essa conversa vai se unir e as pessoas vão continuar para o mesmo caminho. Então, duas frentes que eu tenho muito cuidado lá, que eu acredito que é o que torna o RH estratégico e que precisa acontecer para qualquer empresa evoluir, é um RH que tem que estar muito ligado ao processo e a como as pessoas estão dentro desse processo também. Eu vejo muito isso que a Mari falou no dia a dia. Eu sempre a procuro para pedir orientação, porque ela, como RH, é quem tem visão da empresa como um todo. Ela consegue auxiliar na tomada de decisão de forma muito, não imparcial, mas de forma muito positiva. Justa.
justa. Ela dá orientações que fazem sentido. Às vezes a gente ali em contato muito próximo com as pessoas no dia a dia, cuidando ali do time, a gente na correria da gestão não tem um olhar que ela tem olhando para o todo. Então esse papel do RH é fundamental. Você acha que às vezes o RH, ele, quando você diz ele tem que ser meio termo, esse meio termo encaixa na opção de ser emocional, mas também ser profissional? Sem dúvida. Com certeza. É impossível desvincular as duas coisas. Porque querendo ou não, envolve emoções. Sem dúvida. E assim, a gente tá falando de no nosso caso, a empresa, ela é uma empresa com pressão. A gente tem pressão de mercado, a gente tem Sim, pressão é de lógico. meta, de vendas. E, naturalmente, o que as pessoas sentem estando ali, sentem com problemas em casa, com questões pessoais, elas vão ter isso no dia a dia, sabe? Pesando no dia a dia. Então, a parte emocional, você tem que ter um olhar muito cuidadoso para ler as pessoas nesse sentido. Mas também entender como que estar ali traz, inclusive, possibilidades para resolver questões pessoais, sabe? Então, tem esses dois lados. E tem que ter esse incentivo do lado profissional, da pessoa se desenvolver profissionalmente e do RH ser profissional, olhando para quais são os objetivos da empresa, porque no fim não vai adiantar a gente ficar lá cuidando de pessoas, todo mundo muito feliz, e a empresa não se sustentar, assim, Não performar, né? Não é ONG, né? No fim, não é isso. Isso foi boa. E quando a gente fala, talvez tenha uma empresa, uma pessoa, ela tá querendo criar ou reformular a sua área de gestão de pessoas. Por onde que esse empresário, essa empresa, por onde que eles devem começar? Eu acredito que tem que ter muita clareza do que você quer no seu time. Qual o perfil de pessoa, o que você espera dessas pessoas. E ter muita clareza do que você quer ter de entrega. E passar isso para o time. Eu vejo que um time que está alinhado com o que é esperado, um time que tem acompanhamento, que tem treinamento, que tem capacitação, é um time de alta performance. É um time que consegue entregar e consegue ter uma rotina mais saudável. É muito diferente quando você tem um time alinhado de quando você tem um time desalinhado. Talvez é um time que entrega um resultado legal, mas você não vê sintonia, não vê cultura, não vê que eles estão comprados com a ideia de verdade e a diferença é nítida. Então eu acredito que, acho que a Mari talvez tenha algo para complementar, mas acredito que esses são passos, assim, primordiais. Eu complementaria pensando em como ter essa resposta, que basicamente começar ouvindo quem tá lá dentro. Escutar o que as pessoas, como as pessoas se sentem ali, o que motiva as pessoas a estarem ali, o que elas esperam. Gestão de expectativa é uma coisa importantíssima nesse momento também. Então, essa parte de ouvir as pessoas para entender o que elas estão pensando, ou até mesmo se elas estão imaginando algo que não é a realidade. É super natural que a gestão esteja lá pensando estrategicamente, a operação pensando outra coisa, e todo mundo achando que tá se entendendo e não tá acontecendo isso. Então, ouvir é o primeiro passo para ter essas respostas e ter constância nisso. Porque as pessoas mudam, o processo muda, os objetivos, naturalmente, quando a empresa está começando, que é o que a gente está falando aqui, quando a gente vai tirar algo da inércia, você vai descobrir um tanto de coisa e você vai precisar recalcular a rota às vezes. Então tem que ter essa constância de voltar lá, escutar, fazer algo, pensar em fazer coisas junto também, porque vai criando esse senso de pertencimento também. E quando a gente fala disso que a Mari falou, a gente lembra muito de rotina, né? Que é rotina de one-on-one, rotina de feedback, rotina de reunião de alinhamento de resultado. Que sem isso, eu acredito que é muito difícil conseguir. Eu vejo as duas conversando, falando assim, do trabalho, eu vejo assim, a garra que elas falam com propriedade do time delas, cara. E a pergunta que eu quero fazer pra vocês é o seguinte, a gente sabe que falar de si mesmo é difícil. É difícil às vezes, mas tem hora que é preciso a gente falar da gente mesmo. Porque se você não acredita em você, mas ninguém vai acreditar. Então, no ponto de vista de vocês, qual é o diferencial na liderança de vocês duas? Tipo assim, eu sou foda nessa área. Isso aqui não tem como. Aí... Difícil isso, mas eu acredito que eu tenho uma facilidade muito grande em escutar o que a pessoa tem para falar e me sentir confortável em resolver.
Então, e quando eu falo isso, eu falo em qual sentido? No sentido de, às vezes, a gente como líder, a gente tá ali na melhor das intenções possíveis, mas a gente vai errar. E normalmente a gente vai errar mais do que a maioria, porque a gente tá em uma posição de tomada de decisão. Então, eu acredito que algo que me faz me dar bem ali no dia a dia é essa facilidade de, pô, vacilamos mesmo, vamos fazer outra coisa, vamos entender que como que a gente pensa em uma alternativa junto. Acho que isso cria o que eu vi nos times que eu tive mais sucesso junto com a amiga, eu tinha muita confiança. E geralmente essa confiança era criada porque tinha um ambiente que a pessoa se sentia segura pra gente tratar ali, eu também me sentia segura com isso. E aí a gente se alinha, nada para. Bacana. E O pra que eu vou você? falar é um pouco parecido com o da Mari, mas eu acredito que um diferencial que eu tenho e que eu gosto muito de falar sobre isso é eu gosto de cuidar de pessoas. Eu gosto de entender o cenário da pessoa, ver o que eu posso fazer para evoluir aquela pessoa, para ajudar. Eu gosto de ouvir, eu gosto de cuidar de pessoas. Quando me perguntam o que você mais gosta na função, cuidar de gente. É um desafio, todos os dias é um desafio, mas é o que eu mais gosto, de estar próxima do time. Eu sei sobre cada pessoa do meu time, eu tenho o contexto de cada um deles. Eu consigo olhar no rostinho da pessoa e saber se ela tá bem ou não. E isso, pra mim, faz muita diferença, porque facilita a comunicação. Eu tenho um time que confia em mim, que é um pouco do que a Mari falou. Eu confio nas pessoas que estão lá. Eu acredito que isso é um diferencial muito positivo. Eu vejo essa questão de lidar com pessoas, talvez um dos principais ativos que vocês têm é exatamente a escuta ativa, né? A gente vê que, principalmente falando de liderança, um cargo de liderança que seja, ele está muito ligado a saber ouvir, saber absorver, porque, querendo ou não, vocês lidam, igual você falou, lidam com pressão o tempo todo, e a pressão que vem, principalmente, imagino, talvez um líder de time de produção, né, que tem que vender e tal, se ele não souber absorver a pressão que vem de cima e não souber escutar o time, muitas das vezes é tudo descarregado ali no time, o time não performa, o time, enfim, rende, acaba né? não o time no geral, a empresa não consegue atingir os objetivos, que é performar. E falando sobre alta performance, né, como é que vocês fazem para manter o time coeso, pensando numa empresa que cresce o tempo todo? E esse processo de liderar, de motivar as pessoas e manter o time engajado, e a empresa tá evoluindo, a empresa tá se transformando, se reinventando, como vocês fazem? Acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui sobre alinhamento. E aí que você foi falando, basicamente o que a gente quis tratar aqui é ser transparente. E é um valor que a gente tem e eu vejo que isso faz as pessoas se identificarem, porque elas têm certeza que as cartas estão na mesa, o que a gente quer fazer é aquilo ali, a gente vai pensar em alguma coisa junto para resolver a pressão que tem, a necessidade de performar além do esperado. Então a gente sempre deixa claro que o que a gente está propondo, a gente sabe que é desafiador, mas a gente sabe também que a gente só vai chegar na evolução, em fazer algo além do que a gente faz hoje, se a gente esticar a régua, mas a gente vai fazer aquilo junto. O companheirismo que a gente gera ali para isso ajuda na performance, em ter esse engajamento para correr atrás da performance. A gente não trata como se aquilo fosse fácil, fosse banal, a gente sabe que não é, mas a gente começa deixando todo mundo ciente de onde queremos chegar, como a gente imagina que vai começar fazendo. Se for necessário refazer, a gente vai refazer com bastante tranquilidade, com bastante transparência também. E aí, no fim, é um pouco do feedback de a gente vai lá, dá o caminho, vamos começar a tratar, vamos começar a fazer, vamos ouvir, vamos começar de novo. E na hora que aquilo começar a funcionar, a gente vai reconhecer. E aí, fica claro, né? É o input de você tem que fazer. Top. Se funcionou, vamos embora que todo mundo vai ter benefício disso. Quando a gente fala ainda falando de equipe de alta performance, qual que é o perfil que mais costuma se destacar em empresas de alta performance? Pessoas com senso de dono. Aqueles loucos. Os loucos. Morde a mesa. Quem quer. Pessoas que têm vontade. É difícil mensurar isso e é difícil explicar, mas pessoas que querem, que têm vontade, que topam o desafio, que são transparentes, que têm a comunicação clara. A gente costuma falar muito disso de senso de dono, que não espere você estar lá para ocupar a cadeira, faça onde você está o seu melhor. Pessoas que se preocupam com a entrega, pessoas que estão abertas a aprender, abertas a feedback. Eu vejo como pessoas que se desenvolvem e têm crescimento de forma mais
espontânea. Eu vou pegar vocês agora. Se você for fazer uma listinha para aquele empreendedor que quer montar um time de alta performance, quais características ou quais perguntas você colocaria ali, tal? Porque sempre tem aquelas perguntas na entrevista. Quais perguntas-chave vocês acreditam que faria total sentido para encontrar essa persona? Nossa. Eu falei que eu ia pegar. Realmente. É porque a gente tem muita clareza de... Assim, geralmente do você que a consegue gente identificar quer. fácil pelo Fácil. conversando ali. Mas vê que sabe assim, por quê? Porque a gente nasceu em um mercado que ele era muito novo. Então a gente meio que foi se formando junto com o mercado. E a gente sabia que não ia dar pra setar algo. E eu acredito que isso tem muito a ver com uma empresa que tá nascendo. Você precisa entender quais são os valores que você compartilha das pessoas. Tipo, as pessoas que você quer, quais tipos de valores que ela tem que ter, quais são os princípios dela, pra você entender se ela vai comprar a ideia com você ou não. E isso, normalmente, ele só é possível de ser identificado em conversa se você conseguir entender ali as experiências que a pessoa teve. Então, eu não setaria nenhuma pergunta, mas setaria qual tipo de posicionamento esperar. Faria sempre perguntas voltadas a me conte uma experiência. A pessoa tem que te passar segurança quando ela te contar aquela história, que ela realmente aconteceu. E acontece muita gente fazer a pergunta em entrevista e tudo. E a pessoa faz resposta teórica, sabe? Eu imagino que é isso que você quer ouvir. Na hora a gente já sabe que não é isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir história mesmo das pessoas. Então tem que ser real. Isso é um ponto. E pra mim, especificamente, acho que a Carol compartilha um pouco disso, que é o nosso perfil lá dentro, a pessoa tem que querer. Mas aquele querer que brilha o olho da pessoa, sabe? Que você olha a pessoa... Sei lá, uma pergunta que a gente faz muito é qual o sonho grande que você tem? É um valor que a gente tem, mas tem muito a ver com a gente entender que tanto que a pessoa está disposta a se dedicar para conquistar algo. E as respostas variam muito, e aí vai muito da verdade que a gente sente na resposta da pessoa. Mas a gente busca pessoas que estão dispostas a se entregar para aquele desafio e entender o que vai ser necessário para se adaptar. Porque quando a gente fala de algo começando, algo novo, em um mercado ou produto que talvez ainda não tem tudo mapeado, a pessoa vai precisar se adaptar. Se ela não tiver brilho no olho, se ela não tiver vontade, sangue no olho, vontade de morder a mesa e ir pra cima daquilo ali, cara, ela pode ser a melhor pessoa tecnicamente em vendas, em gestão, em desenvolvimento de, sei lá, dados, enfim. Pode ser a pessoa mais técnica do mundo. Não vai fazer sentido, porque na hora que surgir uma dificuldade, um desafio, essa pessoa vai afrouxar. Então, a gente é muito mais do querer, do quanto aquela pessoa vai falar assim... Não, que eu vou dedicar e o que eu fizer de esforço, eu sei que tem capacidade de retornar pra mim em desenvolvimento, em carreira, exato. Do que falar assim, não, eu procuro uma pessoa que sabe tudo de spin selling. Não. Eu acho que tudo que você falou tá muito alinhado ao que é falado sobre as deep skills, né? Que são aquelas... hoje em dia, muitas empresas elas procuram mais contrata pelas hard skills, que são aquelas habilidades técnicas, aquilo que você aprende. E muitas das vezes as pessoas são dispensadas pelas soft skills, que são aquelas questões comportamentais. E isso está muito ligado ao que você falou. Da pessoa querer e tal, não tá ligado ao que ela aprendeu, tá ligado ao que ela é, a pessoa que ela é, o quanto que ela quer, o tesão que ela tem para poder fazer qualquer coisa. E essa definição, ela vem de como a empresa nasceu pra gente, assim, a gente se baseia muito em como foi construída a ideia da existência da Precato. Então, esse é o tipo de posicionamento e valor que a gente busca para a Precato. E aí, para o que a gente for fazer, é isso que a gente quer. Então, se você vai começar um negócio hoje, o que você tem que parar para pensar é a pessoa que vai estar do meu lado, na hora que tudo der errado, o que ela tem que ter? Porque, assim, no nosso caso, o nosso mercado é tão nichado, é tão específico, que a gente não espera que ninguém chegue lá sabendo tudo, sabendo sair especialista jogando. de como... Sim. Não, a gente vai ensinar... De precatório, né? Não eu tô vai. procurando um especialista de precatório. Precatório, não vai acontecer. Então, a gente sabe ensinar muito, 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 mas valor você não ensina pra ninguém. Isso daí é uma coisa que vem, né? Vem com a pessoa. Da pessoa. Vem da pessoa, na verdade, né? E para vocês que estão na linha de frente, trabalhar com pessoas não é fácil, é difícil lidar com pessoas, mas como se tornar, como deixar
um ambiente de trabalho leve. Um lugar que a pessoa acorda e fala assim, poxa, cara, eu vou trabalhar hoje. Ali é gostoso demais de eu trabalhar. Eu gosto de trabalhar ali. Eu vou ali porque é dali que vem o meu sustento e é dali que eu gosto de estar todo dia. Como que é fazer isso acontecer? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, que é transparência. A comunicação tem que ser muito clara. A pessoa tem que sentir a vontade para conversar, tem que se sentir à vontade para expor o que pensa, expor suas opiniões. Alinhamento. A gente preza muito por um time unido, igual a Mari falou de aprendizado. A Precato é um lugar de aprendizado, a gente está ali para construir e crescer juntos. Eu cheguei e não sabia nada, hoje estou onde estou e vejo muitas pessoas terem um crescimento assim. Então a gente trabalha muito isso, união do time e... Quando a gente fala de alinhamento, é saber a medida certa. Você comentou, vocês recebem uma pressão de meta e tem que passar para o time. Saber como que passa isso para o time. Sim. A comunicação com o time é muito diferente de como é a comunicação entre a gente. Ter um controle emocional muito grande. Porque assim como eles lidam com metas, a gente também lida, a gente também tem a nossa responsabilidade. E passar isso para o time de uma maneira suave, de uma maneira que cabe a eles receber. Eu acho que isso torna um ambiente agradável, um ambiente confortável e reforçando a cultura. É uma coisa assim que eu vejo de diferencial muito grande, é a cultura. A gente preza muito por isso, a gente quer pessoas que prezem por isso. A gente mantém com a gente pessoas que vivem a cultura. Porque quem vive a nossa cultura realmente é leve, mantém o ambiente leve, o clima leve. E assim, não vamos ser hipócrita não, além de tudo isso que a Carol falou, tem uma parte de perspectiva. Sim. Que precisa acontecer. Isso é bom. E é algo que a gente se preocupa. E aí, mais uma vez, a gente tem 6 anos de empresa, a gente está aprendendo muita coisa, ainda somos um bebê ali. Então, a gente sempre tem um olhar atento de o que as pessoas esperam. Qual que é a realidade da empresa? Deixa eu explicar, deixa eu usar da transparência aqui pra gente ter um alinhamento nesse sentido, mas deixar claro que a gente tá ouvindo para entender como a gente alinha essas expectativas da parte financeira, da parte de desenvolvimento profissional, carreiras, enfim. Tudo isso é uma preocupação que a gente tem para que a pessoa entenda que a dedicação que ela tá tendo ali de sair de casa, pensar que ali de lá sai meu sustento, que eu vou ter uma pressão, mas eu vou ter um retorno daquilo. Então, esse tipo de preocupação com a perspectiva, a gente também tem. Então, obviamente, nenhuma empresa nasce com tudo e nem é o ideal. Pôr o barco na água e ir construindo ali faz muito sentido, mas uma preocupação que tem que ter, se você quer que as pessoas comprem aquilo ali com você, é que elas precisam entender como aquilo retorna para elas também. E é algo que a gente tem muita clareza. A gente fala muito sobre... Eu falo muito disso, eu sei que a Carol compartilha um pouco dessa parte, mas um objetivo que eu tenho como coordenadora do RH é que as pessoas cheguem no final do domingo e lidem bem com aquilo, sabe? Eu gosto do final do domingo, eu quero ir trabalhar, eu quero fazer qual que é a minha obrigação, minha responsabilidade. E isso tem muito a ver com a clareza que eu tenho de tudo que a empresa tem para construir, como é meu papel ali dentro, e como isso retorna para mim em termos de vida mesmo. Então, bacana. São os dois lados. É uma via de mão dupla, né? A Carol comentou sobre cultura, né? Há quem diz que para se criar uma cultura empresarial, implantar uma cultura empresarial, se demora em média de 5 anos. Como que vocês fazem para manter uma cultura forte? Até o que vocês diriam para quem talvez quer construir uma cultura, né? Eu quero implantar uma cultura aqui na minha empresa, eu não sei nem por onde começar. E vocês têm uma cultura forte, né? Há outras empresas também grandes que já implantaram, né? E é desafiador ter uma cultura, porque você lida com muitas coisas que lidando com pessoas, né? E você lida com muitos detalhes que as pessoas muitas das vezes não querem ali fazer, porque acredita que não é certo, tem muito achismo de pessoas que estão entrando, talvez. Eu não acho isso correto. Eu falo porque eu vim de uma empresa que era assim, eles falavam que tinham que fazer uma coisa, que aquilo era a cultura da empresa. E aí algumas pessoas não compram aquela ideia. Como fazer para ter uma cultura forte dentro da empresa? Ou como fazer para implementar uma cultura forte? Acredito que talvez tenha essa questão do tempo, mas eu vou ter a liberdade de discordar um pouco. Eu acho que sai da pessoa, sabe? Tá em você. E aí, a gente é o reflexo da cultura que os donos da empresa viviam já na trajetória profissional deles.
Eles aprenderam com o tempo que aqueles valores que eles tinham pessoais faziam sentido para o negócio e gerava sucesso para eles. Então, na hora deles começarem a Precato, naturalmente, eles trouxeram pessoas que compartilhavam disso com eles. E compartilhar não é só, cara, eu também gosto de sinceridade. Pô, transparência não é ser sincero. Transparência é você estar disposto a escutar o que às vezes não é confortável de ouvir, né? Exato. E também se sentir na liberdade de falar, sempre com muito cuidado, o que for necessário naquele momento. Então, por que eu dei esse exemplo? Porque a pessoa tem que estar disposta a viver aquilo com você. E eu acredito que muito do sucesso da cultura forte que a gente tem é que, desde o início, a gente se preocupou em não dar espaço pra gente que não compartilhava disso. E compartilhar não é só gostar. Compartilhar é estar disposto a se expor com aquilo ali. Então, quem são as pessoas que costumam caminhar muito bem, estarem muito compradas dentro da empresa? São as pessoas que, quando não tem ninguém da gestão perto, se posicionam culturalmente. E é isso que vai fortalecendo, porque quando não tem ninguém vendo, que é a hora que você realmente mostra quem você é, se tem pessoas novas chegando na empresa, a empresa tá crescendo, ela vê isso acontecer, naturalmente ela começa a perceber que se aquilo não faz sentido pra ela, não tem espaço pra ela. A gente, inclusive, começa lá na empresa, a gente vê as pessoas tomarem a decisão de não ficar lá se aquilo não faz sentido. Mas a gente também não tem dificuldade em ir lá e se posicionar que, olha, esse projeto aqui, nesse tipo de posicionamento, pra gente não faz sentido. Você pode ter a melhor performance do mundo, que isso não vai funcionar pra gente. Então, a gente não abre mão da parte cultural por nenhum ganho financeiro, por nenhum resultado que parece ser melhor de ter ali. Então, é algo que a gente se dispõe a se dispor sempre que necessário para defender isso e a manter as pessoas que têm esse posicionamento cada vez mais alinhadas, cada vez mais reconhecidas por terem esse posicionamento para fortalecer. Então, acredito que vai muito de encontrar as pessoas que tenham esses princípios, mas que vivam eles de verdade. Porque senão vai ficar no papel e às vezes muita empresa não consegue sair do lugar com isso porque não faz sentido nem para quem tá ali no dia a dia. E princípio é um negócio que você não vai fingir. Em algum momento, se aquilo não faz sentido para você, você vai pisar fora. E se você é gestão, se você tá ali na frente e pisa fora, cara, você matou o que você construiu por anos. Para implantar, assim, para implantar uma cultura, o que é mais fácil, assim, que vocês veem que mais facilita no dia a dia para implantar uma cultura dentro de uma empresa? Falar sobre. E falar Viver, sobre. né? Falar... Dar exemplo. Principalmente a gente como gestão. Por exemplo. Se a gente não vive essa cultura igual a Mari falou, o time não vai fazer isso. O time é muito reflexo da gente. As tem que ter o pessoas posicionamento e o link com a pessoa de tipo assim, isso que eu estou fazendo porque a gente preza por X, Y, Z. Exato. E a gente vai sempre se nortear nisso. As decisões que a gente tem são tomadas com base nisso. Sempre. E o time tem muita clareza disso. A gente fez isso por causa daquilo. Eu reformularia essa pergunta com diferente. Em vez de perguntar como implantar, ou seja, como expressar a cultura para o colaborador que está chegando. Igual ela mesma explicou, né? Que a cultura vem dos donos, a pessoa que comprou a ideia, essas coisas. Mas é uma parada que pode ser muito difícil, Caio. Fazer a pessoa entender e fazer a pessoa comprar a ideia. Eu acho que é muito difícil. É uma parada muito difícil. A gente tem um cuidado no primeiro momento da pessoa, a gente tem um programa de onboarding, que é primeira semana que a pessoa chega, ela vai escutar sobre a empresa, sobre a função que ela tem, que é uma parte de treinamento mesmo. E, de cara, no primeiro dia, a pessoa vai ouvir quais são os valores que a gente tem, quais são as coisas que a gente quer dentro da empresa e as coisas que a gente não quer também. Então, é um pouquinho do exemplo. Isso aqui, o nosso mapa é esse aqui. Naturalmente, a gente vai mudar o caminho, mudar por onde passar, mas o como aquilo vai acontecer dificilmente vai mudar no que diz respeito aos valores que a gente tem. E a gente sempre tenta deixar claro, tanto no exemplo, porque nasce com os donos da empresa, mas se a empresa cresce, isso se distancia. Tem que ter gente lá trabalhando isso o tempo todo.
Mas a gente tenta dar exemplos práticos, assim, você é atendimento ao cliente. O que a gente espera de você como transparência, como garra, como sonho grande? Isso a gente fala. O que não é condizente com isso, a gente fala também. E aí volta em rotina de feedback, tem que acontecer. Feedback comportamental sempre que necessário. A gente, de forma alguma, bate martelo que a pessoa não tem aquela cultura, sabe? A gente vai dar o caminho pra pessoa. Até porque o feedback é pra isso, né? É justamente pra isso, desenvolver a pessoa. Correção de rota. E tem que ser rápido. Você viu que aconteceu algo, já chama e já conversa. Você viu que teve um comportamento indevido, chama e conversa. Entender isso, E né? o feedback não é você falar, olha, você agiu dessa forma e não é o que a gente espera de você. Não, aconteceu essa situação, por causa dessa consequência não é o que a gente espera, e eu te oriento, e aí dá como que a pessoa vai seguir. Dá o caminho para ela seguir. E aí entra novamente a via de mão dupla. A gente tem que ter muita clareza da nossa parte como gestão para passar isso para a pessoa e aí cabe a ela. Ela vai entender a orientação, ela vai querer seguir isso, ou para ela tudo bem. E é aí que a gente toma as decisões. É aí também, cara, desculpa. É aí também que eu entro naquele assunto que eu falei com vocês. Acho que a gente não tinha nem iniciado o programa, mas entra nesse assunto, o diferencial do líder. O líder de verdade, ele não impõe. O líder de verdade, ele não dá ordem. O líder de verdade, ele motiva, ele ensina, ele mostra o caminho correto. A Parabéns, pessoa tá? tem que ter noção de que você tá falando aquilo ali porque você quer o bem dela, você quer que aquilo seja bom pra Até ela. mesmo porque a pessoa que entra na empresa, ela tem que entender que tem uma hierarquia. Então, se a pessoa tá falando com ela algo, a pessoa que tá lá, tá acima dela, a pessoa tá falando algo, não tá falando algo pra ferrar com ela. Não tá Porque falando tem uma algo visão do você todo, né? entendeu? Diferente. Ou seja, até mesmo porque vocês, tipo, como se eu tivesse numa estrada de carro, viajando, só que eu tô indo na casa do Caio. Eu nunca fui na casa do Caio, vocês dois já foram na casa do Caio. Então vocês vão virar pra mim e vai falar, ó, chegando perto da casa do Caio, antes de chegar na casa do Caio, você entra à direita, porque tem um buraco logo à frente. Eu tenho que confiar em vocês, porque vocês já foram lá. Exato. Entendeu? É essa a ideia. Se vocês dão esse feedback, se vocês passam essa visão, é porque vocês sabem muito bem o caminho que essa pessoa tá percorrendo. E o caminho que estiver errado, vai dar ruim. E ninguém mais que a gente quer que as pessoas cresçam, se desenvolvam, tenham oportunidades, quer que o resultado aconteça. Então, é exatamente isso. Se a gente fala, se a gente orienta, se a gente dá o feedback, é porque a gente vê potencial, é porque a gente acredita e sabe que dá pra melhorar, sabe que a pessoa vai ter boas oportunidades. E lidar com esse tipo de coisa, Kai, Carol, Mari, eu acho que é muito difícil, porque eu não sei, eu creio que na Precato não tenha isso, mas lidar com a vaidade é muito grande. Principalmente a pessoa, quando ela tá uma empresa ainda que tem plano de carreira. Eu tô subindo. Eu tô vendo que tem uma outra pessoa que tá chegando próximo de mim ou vai me ultrapassar. Você lidar com isso é muito difícil. A pessoa entender, eu tô crescendo. E tem pessoas que deixam isso subir pra cabeça. É uma questão de mentalidade, assim. É muita audácia da nossa parte dizer que não tem lá, não, sabe? Tem! Isso vai acontecer. Pessoas, vai ter. Só que uma coisa que a gente tenta deixar muito claro sempre é: a Precato, ela nasceu, e acredito que qualquer pessoa que estiver pensando em criar algo vai pensar isso. O negócio, ele nasceu pra ser muito grande. Pra ser muito grande. Pra ser, assim, muito mais do que referência no que a gente faz, sabe? Pra ir muito além. Claro. E uma clareza que a gente sempre teve é que ser o que a gente quer ser, do jeito que a gente quer, é impossível de acontecer sem as pessoas. Sim. É verdade. Então é a parte mais importante. A gente nasceu pra ser muito grande e pra ser de muita gente. Pra ter muita gente querendo ser dono daquilo ali Show de bola. e desenvolver o negócio. E isso só vai acontecer se descentralizar, sabe? As pessoas precisam entender. Lógico que tem que ter responsabilidade, tem que ter dono ali de clareza de papel ali no dia a dia. Mas as pessoas têm que saber fazer, tem que conseguir entender o posicionamento delas ali, como elas se desenvolvem pra ir além. Assim, eu comecei com atendimento ao cliente e eu não imaginava que eu ia chegar no RH. E tem muito a ver com a minha disposição de assumir a responsabilidade, mas também o posicionamento da empresa de entregar desafio e falar assim, não, vai lá que eu vou te ensinando a nadar no meio do caminho e a gente vai se formando, né? Como diz o Muita gente Homem-Aranha, foi ou assim. Super-Homem, sei lá, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. O avô do Homem-Aranha. É o que eu disse. Não foi nem o Homem-Aranha, nem o avô dele. É porque eu não era nascido quando o avô dele estava vivo. Foi o tio Foi dele. o tio. É, Aí, tá vendo? aí no programa, na hora que estiver rolando aí, a galera vai falar. E foi quem? Foi o primo.
Aí vai, sucessivamente. Coloca aí quem que foi nos comentários aí do Quem chat. foi que disse isso? Ó, mas isso só pra gente poder fechar esse assunto de cultura que a gente tá falando, eu vejo também muito que tá muito ligado a ter bem definido missão, visão e valor. Acho que quando a pessoa consegue entender isso, ela consegue implantar uma cultura dentro da empresa. Olha, eu tenho muito bem claro o que eu tenho de missão, o que eu tenho de visão e quais são os meus valores que vai me levar até isso. Você falou de diálogo aberto, transparente, está muito ligado a crescimento, né? As pessoas, eu acho que isso faz com que as pessoas que estão ali sendo geridas, quando o gestor, o coordenador, ele tem esse diálogo aberto, transparente, facilita para entender o que eu quero para minha carreira, como pessoa, como profissional. E esse diálogo ele traz essa clareza, né? Para onde eu estou indo. Olha, não, o Caio, para onde você está indo aqui não vai chegar onde você quer, não. Essa transparência do one-on-one, de feedback contínuo, sabe? Eu acho que tudo isso enriquece as pessoas que estão ali. Como que vocês fazem para estruturar o desenvolvimento de carreira? Aí já tá meio que a gente falou um pouco, né, nessa pergunta. Em um mercado tão dinâmico, onde os cargos e as necessidades mudam o tempo todo. Olha, a gente tem um plano de carreira, ele não nasceu com a gente foi vendo a necessidade, construindo ele, mas ele se fez com o caminho que a gente foi trilhando. Então, a gente tem um plano de carreira definido dentro da empresa, que tem uma estrutura, isso, teoricamente, a gente consegue achar na internet, que seja, os tipos de plano de carreira que existem, estruturalmente falando. A gente tem um plano de carreira em W. E aí ele tem muito a ver com o nosso negócio e com a pergunta por quê. A gente vem de um mercado dinâmico, ele muda muito, tem uma dependência externa de como ele se comporta, e também de como os players vão trabalhando ali no mercado. E essa adaptabilidade é muito importante. Então, a gente fez um plano que pudesse dar essa liberdade pra gente. A carreira em W, ela basicamente te permite transitar entre carreiras. Então, tem uma vertente ali mais administrativa, comercial, ok. Tem uma carreira ali que te leva além do limite do que é a carreira que a gente tem lá hoje. A gente tem uma carreira que é mais voltada para gestão, para liderança, que em todas as áreas tem, mas ele é uma aptidão mais para gerir processos e pessoas. E também carreiras técnicas. Tem gente que vai ser desenvolvedor, tem gente que vai trabalhar com dados e vai ser extremamente foda. Não sei se pode falar. Pode falar. Pode falar. Vai ser foda pra caramba. Fala pra caralho. Vai ser extremamente foda no que faz. Então, a gente tem essa estrutura que, além de permitir você querer aquilo ali e ir além, também permite que você olhe e fale: não, eu entrei aqui como comercial, entrei aqui no administrativo, entrei aqui numa carreira técnica, mas descobri que eu tenho uma aptidão para liderança. Ou entrei aqui numa carreira de comercial, descobri que eu gostaria de liderança, tive a oportunidade de ser, mas percebi que eu sou técnico do lado financeiro. Cara, tem a possibilidade de transitar. Então, é uma estrutura que a gente escolheu para permitir essa adaptabilidade. E, ao mesmo tempo, a gente fomenta o que a Carol falou de... Mostra o que você tem capacidade antes de você ter a bomba ali na mão, sabe? Uhum. Onde você tá, faz o melhor do que é a sua responsabilidade, mas também mostra que você consegue ir além. Se você tá disposto, não espera a oportunidade surgir para mostrar essa capacidade, não. Então, a gente trabalha essas duas coisas, e aí, avaliação de desempenho, ciclos semestrais para dar um norte, os cargos, né, as funções, elas têm as metas, como que funciona a lógica de progressão, de promoção, que aí tem a ver com isso, né? Progressão de níveis, mudanças de função, tudo isso tem os períodos que acontece, as especificidades de cada função, que é outra coisa que, se é dinâmico, tem que ter. Comercial tem meta objetivo mês a mês, áreas mais técnicas vão ter ciclos semestrais de projeto. Então, esse tipo de cuidado, esse olhar de cada característica ali da atividade. Eu tô achando que a gente vai ter que trazer elas de novo em um outro momento, porque já vi que tem muito conhecimento aí. Não sei se vocês estão anotando tudo, tá? Eu pelo menos voltaria esse podcast umas 4 vezes para anotar. Cara, eu não entendo isso, não sei o que é. Você anota tudo que elas falaram para pesquisar depois, para estruturar, joga no chat GPT, onde que for, né? Para tentar te ajudar, dar um norte. Eu acho que a gente já tá chegando no final do nosso bate-papo. O programa é muito curto para muito conteúdo. É muito conteúdo. Passou rápido. Mas ainda... Passou o nervosismo?
Sim, tranquilo agora. Agora eu até dá pra ir esqueci mais um pouquinho 3 de horas. câmera. Ela tava mais nervosa. Tava. Falou igual pobre na chuva. Caio deu spoiler no início, que de repente eu ia falar muito. Não sei, poderia falar muito, né? É isso aí. Mas aqui, pra gente finalizar, mais 2 perguntinhas. Se vocês pudessem dar um único conselho pra... É difícil quando se fala dar um único conselho, né? Dá um conselho, né? Pra quem está começando a formar sua equipe agora, qual seria esse conselho? 10 conselhos olhando na bolota do oi dele aqui, ó. Eu acho não. Eu falaria pra você ter clareza do que você não quer. Do que você não quer fazer, do que você não abre mão, de quem são as pessoas que você não gostaria de ter em volta, porque já vai clarear muita coisa. Ninguém nunca falou isso. Saber o que não quer, às vezes é melhor do que saber o que quer. O que não quer, o que não fazer. Caio tá Às lendo. vezes mais Tô lendo tira... Não, você tá culto? Às vezes mais tira a trava da sua cabeça que tá ali te deixando louco do que... Porque às vezes saber o que quer é fácil. Não, eu sei, quero mas... isso. Mas o que eu não quero. que não Mas quer. isso você pode levar pra tudo, não somente pra uma construção de time empresarial dentro da sua empresa, mas pra vida também. Até às pra um vezes relacionamento. não. Às vezes você vive um relacionamento abusivo aí, sei lá. O que você não tóxico, abre né, mão, como diz, né? O sabe? que você não quer pra sua vida? Tóxico. Isso aqui eu não quero de jeito nenhum. Cara, já vai te tirar bastante coisa da frente. Boa. Quais pessoas você não quer conviver? Qual tipo de pessoa Fala você aqui, não Carol, quer... fala aqui. Você que é tóxico, Eu quero dividir meu sua dia a dia vez. com essa pessoa. Eu que você vai quero acordar todos os dias e ver essa pessoa, compartilhar a rotina com ela. A pessoa me trouxe situações na entrevista, por exemplo. É o tipo de situação que eu quero lidar no meu dia a dia? Isso vai levar a empresa que eu estou construindo ao resultado que eu quero? Ao lugar que eu quero? Basicamente, se for resumir o que nós dois falamos aqui, defina quais são os seus princípios. Exato. Perfeito. Ou Cultura seja, forte. é igual um casamento. É um casamento, cara, acho que Cara, às construir vezes é um até time mais. até mais. Você fica mais tempo, às vezes. Mais Às vezes tempo. chega em casa, você pode contar. Você chega lá, sei lá, que hora geralmente as pessoas chegam em casa? Eu não posso me tomar. Depende, né, Caio? Depende, Eu né? também É que não vou- depende. Prefiro não contar. Tem gente que nem A de gente casa não é sai. muito parâmetro. Eu também tá, não. Mas normal, as pessoas costumam chegar às 17 horas, 18 horas em casa. Tô chegando cedo. Pessoas com Tá. Gente, Pessoas comece pelo comuns. que não quer. Não quer chegar muito cedo, provavelmente você trabalha um pouco. Caraca. Sim. Na hora que você precisar. vai ter Algum lugar que faltado tá uma fechando aí, que chega em dedicaçãozinha casa às 17 horas aí, ô. Tô na pista, viu? Se é algum lugar aí. Pensa Chegar em casa às direitinho. 17 horas. Mas tem. Mas Pensa direitinho, deve talvez esse trabalhar lugar vai chegar no pesado. limite muito rápido. porque Não, mas eu empresas- sou muito leve pra serviço pesado, descartei. Ó, quer mais não. Cara, olha, eu vou pegar a senhora, eu sou muito leve. Mas não, eu tô cheio de água aqui na barriga. Eu sou muito leve Pra serviços pesados. Essa é Muito nova. bom. Oh, meu Jesus, Define me o que você ajuda. não quer, tá vendo, gente? Gente leve. Não quer gente Seja leve. leve. É uma boa definição. Não queremos gente leve. Isso foi ótimo, vai dar um ótimo gente, corte. isso é gordofobia. Vamos lá. Uma boquinha de água. Cospe. Não faz um pingo de sentido. Última não quer, pergunta gente pra leve. gente. Quebramos gelo. Ô, gente, última pergunta pra gente finalizar. Essa não quer a gente leve. O programa tá gravando. Na Precata não contrata gordo. Leve que a gente não quer. Depois corta. Mas é leve. Não faz nenhum sentido o que você fala. Vacilei. Aquele momento do meme. Ele precisa desse momento. Pam, Mais pam, um corte. Esse corte. Mas então, vamos lá. Vai. Por fim, literalmente por fim, que mensagem vocês gostariam de deixar para quem busca construir a equipe de realmente sucesso? Uma mensagem que vai gerar impacto. Nossa, mas já nem pá. Quer que eu repita a pergunta? Quero. Vou ler pausadamente agora. Pra eu pensar. Por fim, que mensagem vocês gostariam de deixar para quem busca construir uma equipe realmente de sucesso? Escute as pessoas. Provavelmente elas vão ter uma visão até do seu negócio, do seu objetivo que você não tem. Nunca imagine que você tá pronto pra saber exatamente a direção que você vai dar pro seu objetivo ali, porque nada sei dizer algo que foi feito pra ser
concluído sozinho. Então, escutar as pessoas e não queira pouco. Porque se você quiser pouco, você vai conseguir menos ainda. Então, escutar as pessoas e querer pra caralho. Show de bola. É o que eu diria. E estar pronto pra errar. A gente erra muito, a gente vai continuar errando. E vamos recalcular a rota e fazer novamente. E vai errar um pouquinho mais, mas continuar tentando. Errar, continuar tentando, aprender, levar o aprendizado. Antes de dar certo, vai dar muito errado. Vai. E você tem que conseguir lidar com isso. Poxa. Elas são feras, né, amigo? Muito bom, eu sabia que seria. Elas são incríveis. É. Os CEOs da Precato devem ficar assim. Pô, cheio de orgulho, né? Porra, cara. Cara, Olha, meu essas minhas meninas são demais. Olha as minhas capitãs. Olha, Tudo meio prático, gente. Assim, claro que nem sempre vai fazer sentido pra toda a realidade, mas é. Não, assim eu que falo a gente assim, vive lá, eu sabe? falo assim porque é legal você ver alguém que veste a camisa, que entende. Porque vocês falam com propriedade, vocês falam como se fosse dona da parada. Eu acho legal. No fim, a gente é. eu falei que ia ser a última pergunta, mas agora, com base no que ele falou, o que faz vocês vestirem a camisa do jeito que vocês vestem? Mas Nossa. não pode andar sem roupa, né, cara? É. Poxa. É, você falou que põe o braço. Põe o braço. Nossa, eu tenho um comentário muito pessoal sobre isso. Desde o primeiro dia que eu pisei na Precato, eu sempre eu tive a certeza. Eu cheguei em casa e falei com minha mãe, é lá que eu quero ficar. Porque a Precato, pra mim, e para os outros também, mas vou falar um pouco de mim, é um lugar de oportunidade, é um lugar de desenvolvimento, de crescimento, é um lugar onde eu posso errar e aprender, que é um pouco do que a gente falou. Então, proporcionar essa mudança na minha vida faz eu querer vestir a camisa, e um pouco mais que isso, é ver isso acontecer na vida dos outros. Eu falo que para um líder, nada melhor do que ver um liderado crescendo. Isso é impagável. Legal. E isso para mim faz total sentido. É, assim, vai parecer muito igual, assim. Mas se você chamar 20 pessoas lá, você vai escutar algo muito parecido, e eu vou falar pessoalmente. Quando eu comecei a trabalhar na empresa, entrei como estagiária, eu tava no meio da faculdade, não sabia nem se era a faculdade que eu queria. E eu encontrei na Precato a chance de ser quem eu queria ser, antes mesmo de imaginar tudo que poderia acontecer. E eu entrei em 2020, no evento de 2020, os CEOs lá da empresa, eles falaram uma frase que ecoa na minha cabeça sempre que a gente fala do porquê. Que o propósito da Precato é transformar a vida das pessoas. E engraçado que nesse momento ele estava dando um contexto de resultado da empresa e tudo, e a gente fala muito disso pro cliente. A gente tem a possibilidade de transformar a vida das pessoas. Só que naquele momento, eu entendi o tamanho da possibilidade que a Precato tinha de transformar a minha vida. A partir dali, sempre que acontecia algo que eu via eu pessoalmente mudando, e não só profissionalmente, assim, a minha família fala que eu sou uma pessoa antes da Precato e outra depois da Precato. Então, a Precato transformou a minha vida. Ela me mostrou o caminho de quem eu queria ser, profissionalmente, pessoalmente, quem eu queria ser para os meus familiares, para os meus amigos, para as pessoas que eu lido ali no dia a dia, o que ia brilhar meus olhos e eu não imaginava o que seria. E o mais interessante disso tudo sem dúvida a gente gera crescimento para a empresa, mas o jeito que a empresa permite que a gente construa ela como patrimônio para a gente, nós somos uma partnership, então no fim o que a gente faz no dia a dia ali tem tudo para retornar e ser nosso. É um patrimônio que é construído pra gente, é a intenção dos donos lá da empresa também, então todos os sócios têm esse pensamento. Então é muito sobre o propósito, que é pra fora e internamente também. A gente quer transformar a vida das pessoas e a gente vê isso acontecer. André, acho que merece um aumento, hein? Falaram muito bem. Meninas, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo aqui representar uma empresa tão grande como a Precato, né? E fazer um bate-papo tão gostoso, tão leve e tão enriquecedor para quem está aprendendo, para quem está começando, ou até mesmo para quem já está no mercado, mas ainda não conseguiu estruturar os seus processos. Eu acredito que esse bate-papo de hoje vai ajudar muita gente. E esse é o objetivo, né? O nosso objetivo é capacitar, inspirar, orientar futuros empreendedores.
E acho que nada mais enriquecedor do que uma conversa como essa, né, Jayzinho? Verdade. Quero agradecer as meninas por estar aqui, agradecer o pessoal do Precato por estar disponibilizando as meninas estarem aqui no nosso programa. Muito obrigado, de verdade, Carol. Prazeraço. Prazer. Mari, valeu, tamo junto. Show de bola, viu, mano? Muito obrigada, gente. A gente agradece a Sim. oportunidade de falar um pouquinho do nosso negócio, da nossa experiência também. E parabéns pela iniciativa, que tenha muito sucesso. Obrigado. Contem com a gente. Turma, obrigado vocês que nos acompanharam até aqui. Quem ainda não é inscrito, né, no nosso canal, se inscreve, faz a boa, né? E também a gente não pode deixar de agradecer, né, a Prefeitura Municipal de Itabira, a Isso. Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, né, e o Fundo Municipal de Cultura, que está proporcionando esse Essa bate-papo série, incrível, né? essa série incrível, tá bom? É isso aí. Não esquece de se inscrever, segue a gente lá no Instagram, segue a Precato também, né? Pô, faz a boa lá, se é empreendedor, eles têm postado muito conteúdo bacana lá. E é isso. Até o próximo Tamo episódio. junto. Pessoal, beijo no coração de vocês. Até a próxima. Valeu. Vai que pode. Valeu. Tchau. Abraço.